Fala pessoas, eu sou o Gustavo e esse é o Barba Movies. Mês de outubro não poderia passar sem fazer pelo menos um review de uma produção de terror. E até pela força do seu lançamento, Salem's Lot, A Hora do Vampiro, foi o eleito dessa vez. Vamos falar um pouco sobre o livro de 75, sobre as adaptações de 79 e de 2004 e finalmente sobre a nova adaptação que estreia em breve no Max. Antes de mais nada, esse vídeo vai ser dividido em duas partes, porque senão ele ficaria muito grande. A primeira parte vai falar do livro e da adaptação de 79, e a outra sai no domingo, vai falar da adaptação de 2004 e da nova versão de 2024. Mas antes, se você ainda não é inscrito aqui no canal, dá essa moralzinha, não esqueça de curtir e compartilhar, porque isso ajuda muito a entregar esse vídeo para mais pessoas. Beleza? Vamos trabalhar então. Salem's Lot é uma das primeiras grandes obras de Stephen King. Ela foi lançada em 1975 e se tornou um clássico do horror. O enredo é centrado na pequena cidade fictícia de Jerusalem's Lot, ou apenas Salem's Lot, localizado no interior do estado do Maine, o quintal do Stephen King. O romance mescla uma história de vampiros com uma crítica sobre o isolamento e os segredos sombrios das pequenas cidades americanas. A trama começa com Ben Mears, um escritor com bloqueio criativo que decide voltar a Jerusalem's Lot, onde passou parte da sua infância. Ele planeja escrever um livro sobre a misteriosa e macabra Casa Marston, uma mansão localizada numa colina na cidade, onde ocorreram eventos trágicos e onde, como ele acredita, algo maligno reside. Mal sabia ele que dessa vez a cidade inteira estava prestes a descer ladeira abaixo, mais rápido que bicicleta sem freio. Ben Mears é aquele típico protagonista com um pé na sanidade e outro no limiar da doideira. Ele é corajoso, mas tem lá suas dúvidas de se voltar para Salem's Lot foi mesmo a escolha certa. O livro vai fundo nas inseguranças dele, com o King mostrando o lado mais humano do Mears. No entanto, assim que ele chega na cidade, ele começa a perceber que o ar está estranho e não é só por causa da poluição, que tem um troço profundamente perturbador acontecendo por lá. Ao mesmo tempo que o Mears chega à cidade, dois novos moradores misteriosos se mudam para a Casa Marston, Richard Straker e Kurt Barlow. Aparentemente o Straker é só um cara esquisitão que está abrindo uma loja de antiguidades, mas a cidade toda começa a perceber que o Barlow, o tal sócio do Straker, nunca é visto por ninguém. Isso, meus amigos, já é um baita sinal de alerta. E quando o King coloca um personagem que nunca é visto, pode apostar que coisa boa não vem daí. Spoiler, Barlow é um vampiro milenar que está pronto para transformar a cidade inteira num rodízio de sangue. Não demora muito e as coisas bizarras começam a acontecer. Criança desaparecendo, morador ficando doente e a população começa a ser devorada, literalmente, sem ninguém perceber que a praga que se abateu sobre a cidade não tem nada a ver com uma gripe mal curada. O Mears, junto com alguns outros personagens, formam uma espécie de equipe de caça-vampiros improvisada para tentar salvar a cidade. Vamos falar dos personagens mais importantes agora, começando com Mark Petrie, um garoto adolescente que é basicamente o nerd que todos gostaríamos de ser quando as coisas ficam realmente sinistras. Ele sabe tudo sobre monstros e quando percebe o que está acontecendo, é o primeiro a sugerir que os vampiros estão por trás de toda essa bagaça. O King constrói o Mark como um adolescente, aquele adolescente que lê HQs, que está sempre pronto para uma aventura, mas ele também tem uma força mental e uma força emocional que acaba sendo crucial para o desenrolar da história. Susan Norton é o interesse romântico do Ben, mas não vai pensando que ela é só isso, ela tem uma curiosidade natural, e à medida que o enredo avança, se envolve profundamente na investigação do que está acontecendo. Infelizmente, a gente sabe que nem todos os personagens em livros de Stephen King têm finais felizes, e a Susan acaba sendo um exemplo disso. Ela decide ir sozinha investigar a Casa Marston, porque, claro, isso dá super certo em histórias de terror, e acaba sendo transformada numa vampira. Oh, que novidade! O Ben é quem precisa tragicamente dar um fim ao sofrimento dela. Outro personagem-chave é o Padre Callahan, um homem de fé que tem suas próprias crises religiosas. O Callahan acaba sendo envolvido nos eventos da cidade e, num determinado momento, ele enfrenta o Barlow diretamente. Só que esse embate não acaba bem para ele. A luta contra o vampiro deixa o padre espiritualmente abalado, e depois de ser forçado a beber do sangue do Barlow, ele perde o status como sacerdote e vai embora da cidade em desgraça. O Callahan acaba reaparecendo em outro livro do King, A Torre Negra, mas aí já é um assunto para outra hora. Agora sobre o vampiro, Kurt Barlow. Ele não é como os vampiros moderninhos que viram purpurina quando saem do sol ou que tem crise existencial sobre suas vítimas. Não. O Barlow é um vampiro old school, aquele que simplesmente quer transformar todo mundo em servo e transformar a cidade numa terra de morto-vivo. Ele é impiedoso, sombrio e tem um gosto pelo mal que, de fato, faz dele uma das figuras mais aterrorizantes do livro.
A construção que o King faz do Barlow é sutil, ele aparece pouco, mas a presença dele está lá, pairando sobre toda a cidade como se fosse uma sombra. A gente sabe que ele está lá, está esperando, está assistindo, está planejando o próximo movimento. A Casa Marsden também é praticamente um personagem por si só. O King é mestre em transformar lugares em entidades. E a mansão onde o Barlow e o Straker se instalam exala a maldade. Desde o início tem uma sensação sinistra de que alguma coisa está errada com aquele lugar. A própria casa tem uma história podre, com os antigos moradores que enlouqueceram e saíram matando todo mundo. Parada feia. É o cenário perfeito para abrigar o mestre vampiro e a legião que ele pretende fazer. À medida que a história vai avançando, a situação em Salem's Lot só piora. Mais e mais pessoas começam a se transformar em vampiros e a cidade, que já era meio morta socialmente, se torna literalmente um cemitério a céu aberto. É uma descida ao inferno e o King não poupa os detalhes mais grotescos e angustiantes sobre como os vampiros tomam o controle do lugar. Um a um, os aliados do Ben começam a cair, seja pela morte ou pela transformação. O clímax do livro envolve uma batalha épica na Casa Marsden, onde Ben, Mark e os outros sobreviventes enfrentam o Straker e o Barlow. Só que, como em qualquer bom livro de terror, a vitória não vem sem sacrifícios. Depois de muita luta e várias reviravoltas, Ben e Mark conseguem destruir o Barlow, mas o estrago já está feito. A cidade está em ruínas, a população praticamente dizimada, e a dupla de sobreviventes não tem escolha a não ser fugir. Salem's Lot termina com um gostinho agridoce. Ben e o Mark saem da cidade, mas o mal que tomou conta de Salem's Lot ainda paira no ar. Tem uma sensação de que, mesmo com o Barlow destruído, as trevas que ele trouxe para a cidade não vão desaparecer tão fácil. A história é uma verdadeira montanha-russa de emoções, com momentos de terror puro, suspense e aquele horror psicológico que o King sabe fazer tão bem. E no final, o autor deixa a gente com uma pergunta. Será que o mal realmente pode ser erradicado? Ou ele sempre encontra uma maneira de voltar? A adaptação de Salem's Lot de 1979, dirigida pelo Tobe Hooper, sim, o mesmo diretor de Massacre da Serra Elétrica, é uma das mais famosas e reverenciadas entre as várias tentativas de transformar a obra-prima do Stephen King em algo visualmente impactante. Como qualquer adaptação de um livro para tela, especialmente um do King, ela tem altos e baixos. Nessa análise, a gente vai comparar a minissérie de 79 com o livro, destacando o que funcionou e o que, digamos, passou batido. Primeiro vamos falar sobre o formato da adaptação. Em vez de um filme convencional, a versão de 79 foi apresentada como uma minissérie para TV em 2 partes, com mais ou menos 3 horas de duração. Esse formato permitiu explorar um pouco mais os detalhes da trama, mas ao mesmo tempo limitou bastante o grau de horror gráfico que uma adaptação como essa poderia ter. Afinal, a gente está falando da TV aberta dos anos 70, onde não se tinha toda a liberdade visual que se tem hoje. A escolha de Tobe Hooper como diretor gerou uma expectativa de que o terror seria tão visceral quanto o Massacre da Serra Elétrica. Mas o que a gente recebeu foi uma versão pasteurizada de Salem's Lot. Talvez porque sangue e desmembramento não eram exatamente bem quistos na TV americana da época. Começando pelos personagens, uma das diferenças mais notáveis entre o livro e a minissérie está justamente no protagonista. No livro, Ben é um escritor com várias camadas, cheio de traumas, dúvidas e complexidade emocional. Ele está revisitando Salem's Lot não só para escrever sobre a cidade, mas também para enfrentar os seus próprios demônios. Já na versão de 79, interpretado pelo David Soul, Ben Mears parece mais o típico herói de filme de TV da época. Ele é charmoso, corajoso, determinado, mas não tem muita profundidade psicológica, daquela profundidade psicológica que o King deu para o personagem. Ele é basicamente o cara que vai salvar o dia porque, bom, alguém precisa salvar o dia. Na minha opinião, a atuação dele é péssima, dá a impressão que o cara tem paralisia facial. Ele só mostra 2 expressões, apatia e apatia com medo. A caracterização do Ben na adaptação é simplificada demais, ele perde boa parte do peso emocional e da bagagem do personagem. Já o Mark Petrie, o garoto obcecado por monstros, tem uma transição um pouco mais fiel. No livro, o Mark é um jovem esperto, perspicaz, corajoso, alguém que sabe mais sobre vampiros do que qualquer adulto na cidade. Na minissérie, ele é interpretado por Lance Kieran, e felizmente grande parte da sua esperteza e resiliência foi mantida na minissérie. Ele continua sendo o personagem que enfrenta seus medos de frente, ajuda a conduzir a luta contra os vampiros, só que, como era de se esperar, em uma adaptação de TV, algumas das suas ações mais extremas no livro foram bem suavizados para algo mais palatável para o público. Ainda assim, o Mark continua sendo um dos pontos fortes da história,
tanto na obra escrita quanto nessa adaptação. Agora, aqui a gente tem um problema sério que é o grande vilão, Kurt Barlow. Se você leu o livro, sabe que o Barlow é uma força ameaçadora, um vampiro antigo com uma presença sombria, só que é um cara inteligente, é um cara articulado. No entanto, a versão do Barlow na minissérie de 79 toma um caminho completamente diferente. Em vez de ser o vampiro aristocrático, charmoso, descrito pelo Stephen King, o Barlow é transformado numa espécie de Nosferatu moderno, com uma aparência horrorosa, dentes afiados e sem uma palavra sequer. Sim, ele é basicamente um monstro clássico de filme de terror mudo, o que pode ser visualmente assustador para alguns, mas perde muito do charme, da complexidade que o King construiu no livro. A decisão de transformar o Barlow numa criatura mais bestial provavelmente veio da limitação do formato de TV e do desejo de criar um vilão mais assustador visualmente. Só que acabou removendo o lado mais psicológico e manipulador do personagem. Essa escolha foi divisiva. Para muitos fãs do King, ver o Barlow reduzido a um Nosferatu genérico foi uma decepção, especialmente porque no livro tão astuto quanto monstruoso. A dinâmica entre ele e os outros personagens perde muita força na minissérie, já que ele não tem os diálogos afiados e nem a capacidade de manipular verbalmente os adversários. No livro, Barlow é tão perigoso pelas palavras quanto pelos dentes, mas na adaptação do Hooper, ele é mais bicho-papão do que um estrategista bandidão. Rimou, mas não era para fazer isso. Sobre a atmosfera de horror, a minissérie até acerta em alguns momentos. A ambientação da cidade é muito bem feita, com aquela vibe clássica de cidadezinha onde todo mundo se conhece e, claro, todo mundo tem segredo. Já não dá para dizer a mesma coisa da Casa Marsden. Aqui ela não é nada além de uma casa velha e suja. A única coisa assustadora nela é o fato de que ninguém cuida da casa. Ninguém se preocupa em dar uma demãozinha de tinta nem nada. Comparada com as versões posteriores, a casa da produção de 79 é de longe a mais fraca. No livro, a Casa Marsden é praticamente um personagem por si só, e a adaptação não consegue transmitir isso com sucesso. O lugar deveria exalar uma maldade palpável, mas o Hooper não faz um bom trabalho na tentativa de criar um símbolo do terror que se infiltra na cidade. Só que a tensão e o terror psicológico que o King construiu ao longo do livro nem sempre se traduzem da mesma forma na adaptação, especialmente nesse caso. O King é mestre em criar aquele tipo de horror lento que se constrói aos poucos até atingir um ponto de ruptura. Ele explora o medo do desconhecido, a paranoia, a sensação de impotência diante do mal que se aproxima. Na minissérie, por outro lado, as restrições da TV e o ritmo mais rápido acabam prejudicando esse aspecto. Dá para viver sem isso? Dá, mas a gente perde um pouco do impacto. A atmosfera sufocante de uma cidade sendo lentamente consumida por uma presença maléfica é diluída. Tem momentos em que a minissérie tenta criar esse tipo de suspense, mas frequentemente as cenas acabam sendo mais previsíveis do que assustadoras. Além disso, tem algumas subtramas e alguns personagens que são importantes do livro, mas foram cortados ou reduzidos na minissérie. O que é compreensível, né, se a gente pensar no limite de tempo, mas ao mesmo tempo isso enfraquece a profundidade da história. Por exemplo, as tramas relacionadas à corrupção moral dos habitantes da cidade, que o King desenvolve para mostrar que o mal já estava presente na cidade antes mesmo do Barlow chegar, isso é praticamente ignorado na adaptação. Isso faz com que a transformação da cidade pareça mais abrupta, enquanto no livro é algo que vai sendo construído aos poucos, paulatinamente, como um veneno que vai se espalhando silenciosamente. Outro ponto de divergência é o final. No livro, o desfecho é sombrio, é cheio de incertezas, com Ben Mears e o Mark Petrie fugindo da cidade, mas deixando para trás um rastro de destruição e morte. King faz questão de mostrar que, mesmo com o Barlow morto, o mal em Salem's Lot não foi completamente erradicado. Já na minissérie, o final é mais direto e otimista, com a sensação de que o problema foi resolvido, ou pelo menos contido. Isso tira parte da ambiguidade que torna o final do livro tão memorável e tão impactante. Então, resumindo, a adaptação de 79 de Salem's Lot tem seus méritos, especialmente considerando as limitações da época e do formato televisivo. Se você vai assistir hoje, meu Deus, o troço é mega datado. Mas a direção do Tobe Hooper é competente em criar uma atmosfera de mistério, de terror, mas algumas escolhas visuais, como a Casa Marsden, o design do Barlow, elas são bem decepcionantes. O problema é que, comparada ao livro, a minissérie falha em capturar a profundidade dos personagens, o horror psicológico. É uma adaptação interessante para os fãs de horror? É. Mas quem leu o livro provavelmente sentiu falta de alguns dos elementos mais sutis e mais perturbadores da obra original. E era isso, pessoas. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero de coração que vocês tenham curtido. Se teve valor para vocês, não esqueçam de curtir, comentar, se inscrever no canal. A gente se vê domingo com a segunda parte desse vídeo. Um grande abraço e fiquem todos com Deus.